A paz do Senhor, tenha uma boa noite, domingo de Páscoa, vitória do Cristo ressurreto, do Cristo poderoso, do Cristo que venceu na cruz. E nós estamos aqui esta noite para celebrar isso. E queremos te convidar, você que está aí na sua casa, afasta aí um pouquinho a cadeira, o sofá. Eu quero convidá-lo a adorar ao Senhor nesse instante. Com o primeiro ato nós vamos orar, nós vamos interceder, vamos agradecer a Ele por essa oportunidade. As paredes, a quarentena, o isolamento social não é suficiente para nos isolar da nossa fé, nos isolar de Jesus. E nós viemos aqui para declarar isso. Vamos orar nesse instante. Pai de amor e de misericórdia, nós nos alegramos em Ti, Pai, porque é mais um dia a qual Tu nos concede, hoje em específico, um dia de celebração duplicada, Pai, porque é a celebração da vitória da vida sobre a morte, é a celebração das maiores, Senhor, porque é o dia que o Senhor Deus deu resposta às forças do mal. O Senhor Deus deu a última palavra sobre a sentença imposta pelo homem, sobre a sentença imposta pela religião, sobre a sentença imposta pelo império da maldade. A resposta se chama ressurreição. E nós estamos aqui para celebrar isso. Nós vamos celebrar com os nossos irmãos que estão nos acompanhando através desse canal. Nós vamos celebrar com aqueles e aquelas que aqui estão na preparação, Senhor, para que tudo isso seja possível. Muito obrigado, Senhor. Vitória naquela cruz do Calvário. Toma a direção de todas as coisas, Senhor. Toma a direção. O que vamos fazer aqui é para louvor, gratidão e exaltação do Teu santo nome. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por esse domingo de Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar com cânticos. Glória a Ti, aleluias. Ministério de louvor, cumprimento a amada igreja, na santa parte do Senhor, aleluias. É motivo de muita honra, de muita alegria estarmos no domingo aqui proclamando a vitória de Jesus ressurgir, ressuscitar ao terceiro dia, neste domingo, aleluia. Aqueles que puderem, fiquem de pé, celebra o Senhor com palmas, com aleluias, com alegrias, aleluias. Onde você estiver, onde você ouvir, ou alcance essas vozes, você pode se regozijar em Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Ti. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, aleluia.
que nos trouxe a salvação, a oferta que nos trouxe o religamento entre o homem e Deus. E nós, nesse instante, vamos ofertar também, vamos dizimar, vamos colocar os nossos recursos. Aleluia, Deus! Para a obra do Senhor. Pessoas que ficam chateadas quando se toca nesse assunto, mas nós somos uma comunidade de fé e nos autossustentamos. É através dos nossos recursos que as portas desse local ficam e se mantêm abertas. Por isso eu tenho pedido através desse canal, de outros, você que é membro dessa igreja, procure a administração da igreja, não deixe de ofertar, de dizimar, mesmo não estando aqui por conta do isolamento social, mas você como membro e parte desse corpo ainda tem um compromisso de sustento. Então vamos fazer isso nesse instante, vamos estar ainda louvando, exaltando com mais um cântico. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade no nosso meio. Sim, vivo, tu estás, Senhor. O Espírito Santo Espírito está aqui, Pai, e declarando nessa noite que nós somos tua morada, Deus. O Senhor pode entrar, Pai, e fazer morada em nossas vidas. Sim, Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus expressivo, um Deus zeloso, um Deus que cuida de cada um de nós, cuida de toda essa situação, cuida de todo esse Brasil, Senhor. Quantas coisas estão acontecendo nesse tempo, ó Pai, quantas pessoas estão sofrendo, sobretudo, a corda sempre acaba por rebentar na mão do mais fraco, Senhor, na mão do pequeno, na mão do que não tem recursos, na mão do que mata 1 leão por dia para poder saciar a sua fome e a fome da sua família. Meu Senhor, nesse momento, nesse instante de tantas tensões, nós queremos colocar essa nação em Tuas mãos. Oh Senhor, que toda mentira venha cair, que todo engano, que toda maldade, que tudo aquilo, Senhor, que vem acompanhado, Senhor, dessa pandemia, porque há uma pandemia pior em nosso meio, a pandemia da mentira, a pandemia da exploração do pobre, a pandemia, Senhor, da divisão de renda absurda. Nós queremos que caiam todas essas pandemias, Senhor, e que seja declarado um estado de libertação do povo, libertação dessa nação, libertação, Senhor, porque ainda vivemos aqui como escravos, uns com uma situação melhor, outros com uma situação deplorável, mas ainda assim escravos de poderes, de poderosos, Senhor. Pai, traz com isso tudo que as pessoas possam enxergar o que nunca enxergaram, que esse cativeiro venha a ser descoberto e revelado, sobretudo pelos pequenos, Senhor, que os olhos deles se abram e que eles vejam o quanto foram aprisionados, o quanto é injusto que um tenha muito e que diversas pessoas não tenham nada. Que seja um tempo de libertação, que a Páscoa seja essa passagem de um tempo para um tempo melhor, passagem de um estado de prisioneiro, de acorrentado, para um estado de liberdade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler com você a carta aos Efésios, o capítulo é o de número 1, o versículo é o de número 19 até o 22. Carta aos Efésios, capítulo 1, leitura do 19 ao 22. Nós estamos em um tempo totalmente atípico, essa geração jamais tinha testemunhado isso, sequer pensou que um dia poderia celebrar a Páscoa de uma forma tão diferente como está sendo hoje. Nós que acostumados estávamos a fazer uma grande mesa, a cearmos juntos, a nos esbaldarmos de alegria por conta da vitória de Cristo, nós hoje estamos fazendo isso mais distanciados, em casa, e emocionalmente sempre fica um pouquinho de tristeza em relação ao que está acontecendo, mas isso não é impeditivo para adorar o Senhor, nem para celebrar o nome dele. Capítulo 1, carta aos Efésios, do verso 20 até o verso 22, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu pulei aqui o 19, vamos voltar lá para ler. Eu comecei a ler a partir do 20. O 19 diz assim, da carta primeira aos Efésios: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu
poder. Aleluia, glória a Deus. Só até aqui podemos, nesse instante, ouvir. Como disse, é um tempo diferenciado, mas muitos cristãos, em épocas passadas, adoraram ao Senhor, estando em prisões, estando em isolamento por conta da perseguição. Nós viemos de uma igreja que vai nascer nas catacumbas de Roma, por conta da perseguição por parte do Império Romano. Eles faziam cultos em uma série de galerias que constituíam um cemitério subterrâneo que até hoje existe lá na cidade de Roma. Os cristãos faziam culto ali. Quando não faziam ali, o faziam secretamente com um número pequeno de pessoas em suas casas. Até uns anos atrás, as nossas Bíblias ainda vinham com algum símbolo na capa e contracapa, e esses símbolos foram encontrados pelos historiadores, que eram símbolos que identificavam a presença de cristãos em determinado local. Era um símbolo do peixinho, a inicial do nome de Cristo no grego, que é um X e um P no meio. Vários símbolos foram utilizados, porque eles não podiam sair para adorar, eles não podiam sair para se reunirem com um grande número e celebrar. Isso só foi acontecer 300 anos depois do nascimento de Cristo. Então, para nós que nunca vivemos uma situação de isolamento social, que também nos isola da presença de cada irmão, de cada irmã, isso é um fato esquisito, mas é também um testemunho para aqueles que virão depois. Nós poderemos falar sobre isso com eles, quando eles reclamarem e disserem assim: todo dia tem culto, não tem, vai ter culto de novo nesse domingo. Nós poderemos dizer assim: teve uma época que não pôde ter culto, teve uma época que não pôde ter reunião, e foi muito difícil. Visitando algumas pessoas nessa semana, elas falaram assim: poxa pastor, já há 30 dias sem ir à igreja, 30 dias sem poder ir lá cantar na minha igrejinha, eu estou com saudade da minha igrejinha. Eu falei assim: e eu tenho uma notícia para lhe dar. É bom que acompanhe a nossa programação via online, porque eu acredito que você vai ficar mais um mês sem poder colocar os pés na sua igrejinha, sobretudo aqueles que são considerados mais vulneráveis à pandemia, né? Os idosos. Nossa igreja tem um número bom de idosos, eles estão tudo quietinho lá, né? Eu fui ver alguns que moram lá, até lá no meio da mata. Ele falou: aqui eu estou protegido, pastor, estou no meio da... Eu falei: não está protegido não, vem outro para cá e te contamina. Continua aí, quietinho aí, no seu quintal aí, trabalhando na sua plantação, trabalhando com as suas coisinhas, porque o vírus é real. O vírus é real. Talvez não tenha chegado aqui com tanta força como chegou na Europa, mas ele é real. E nós precisamos nos adaptar. Aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, mas são os que têm a capacidade de se adaptar. Em tempos de crise e de dificuldade, eles conseguem dar a volta por cima através da mudança, e mudança que é necessária para a sobrevivência. Então eu quero dizer só uma coisa àqueles que estão em casa: vai passar, nós vamos superar isso. A igreja já passou por muitas coisas terríveis e ela está viva e continuará sempre viva, porque o Deus da igreja está vivo. Glória, glória, glória. Isso eu posso lhe garantir. A igreja vai continuar. Aleluia. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala, principalmente lá no final do verso 19, sobre um poder, uma operação que é uma operação de força e que culmina em um poder. Nós, quando pensamos em poder, logo vem à mente a questão dos 3 poderes do Brasil: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A nossa concepção de poder vem de um escritor lá de 1900 e bolinha, chamado Montesquieu. Montesquieu falou assim: 3 poderes é o ideal para um governo, nenhum poder acima do outro, um vigia o outro, porque o poder tende
a se sobrepor e se exceder nas suas ações. Então é preciso ter 3 poderes para que, independentemente, um observe o outro e não deixe que algum desses suba mais do que deveria subir. O que vemos aqui no Brasil é uma tensão de poderes, é uma tensão que nos remete a uma ideia de que parece que eles falam entre si, eu posso mais. É uma verdadeira briga. Deveria haver uma harmonia e uma independência, mas essa independência deveria culminar num trabalho unido para o bem-estar da sociedade. Mas nós vemos que os 3 poderes hoje se tornaram uma guerra de vaidade. Eu posso mais, eu sou melhor, eu sou mais essencial para essa cidade, eu sou capaz de fazer, de acontecer, e o que nós observamos é um país cada vez mais destruído, um país cada vez mais desigual. Não para de ter a avaliação negativa do Brasil com relação à distribuição da renda. O Brasil se tornou uma fábrica de bilionários. Você sabia disso? O Brasil, a cada ano, consegue lançar mais bilionários do que em outros países. Esse evento é específico daqui, porque aqui se produz milhares de miseráveis e bilionários. Onde tem bilionário, tem gente pobre. E fora isso, nós temos outros poderes que não estão aqui relatados na Constituição. Você tem um poder chamado poder do dinheiro, do capital. Desde o século XIX que Marx vem, Marx é o comunista, não interessa, todo mundo tem que ler e tem que refletir. Desde o século XIX que ele vem dizendo, tem pessoas que controlam tudo sem serem políticos porque eles têm, dinheiro. O capital está por trás de cada decisão, de cada operação realizada na minha vida, na tua vida, e o intermediário do dinheiro, do capital, infelizmente se chama o político. O político é o cara que está ali representando, não a mim nem a você, mas ele representa o capital, o dinheiro. A pandemia já estava relatada desde novembro do ano passado. E em fevereiro já havia notícia de caso confirmado de Covid aqui no Brasil. Mas isso não impediu o país de celebrar o carnaval. Quando nós adentramos em março, já haviam milhares de contaminados pela Covid. Já haviam milhares de contaminados que estavam nas ruas sem saber, inocentemente ali, confiando nos poderes, confiando nas autoridades. Eles entregaram as suas vidas a um poder humano, a um poder que deveria zelar pela vida deles. E a consequência é que hoje, todos estamos pagando a conta. Todos. Eu tenho certeza absoluta que se em fevereiro já tivesse começado o isolamento social, hoje, em maio, nós não estaríamos atravessando o tempo difícil como é o tempo chamado hoje. Tenho certeza. Esses poderes deveriam zelar. Poder do legislativo, do executivo, do judiciário e um poder que é invisível, mas que está por trás de todas as coisas nesse país, chamado poder do capital, do dinheiro. E esse poder está nas mãos de algumas famílias que já há muitos anos mandam nessa terra brasileira. E aí o resultado disso tudo é desigualdade, desgraça, sofrimento. Você olha e vê as pessoas desesperadas, sabe por quê? Mais de 40 milhões, eu acho que chega a 60 milhões de pessoas nesse país de 210 milhões de brasileiros vivem do que ganham por dia. Eles são autônomos, eles não têm um salário mensal fixo, eles fazem o próprio salário. Junto desses existem as suas famílias e aqueles que dependem também desse trabalho informal. Saindo dessa faixa dos 60 milhões de brasileiros que dependem do dia a dia para trazer o pão para casa, nós temos o comerciante de pequeno porte,
que é o cara que te entrega o gás, que é o cara que te entrega a água, que é o cara que te vende a verdura todo dia de manhã, esse também, sem poder abrir, ele está indo à míngua, ele está empobrecendo. E nessa conta eu não tenho dados aqui, mas acredito que mais de 100 milhões de pessoas estejam inclusas nessa situação. E aí você tem um pequeno grupo, que tem uma vida mais confortável, e eles estão em casa, totalmente isolados, literalmente, pedindo para entregar comida, pedindo para entregar pizza. Eles não precisam comprar bujão de gás, porque onde eles moram já tem o gás encanado, então o gás não vai faltar. A energia elétrica jamais faltará nesses lugares, e quando faltar vai ser com aviso para que ele se prepare. A água também não vai faltar. Eles estão isolados, eles estão protegidos, mas eu quero dizer uma coisa para você: eles sempre estiveram assim. Nós, ou boa parte de nós, é que não via. No tempo de Jesus não era diferente. No tempo de Jesus, os poderes não eram os poderes com a nomenclatura que nós temos hoje, mas eram também poderes que se sobressaíam. Nós tínhamos na cidadela onde Jesus transitava, em Jerusalém, o poder religioso. E o poder religioso naquela época tinha autoridade para julgar, para decidir questões jurídicas. Ele tinha autoridade para determinar quem era bom, quem não era bom, quem era de Deus, quem não era de Deus. Acima dele estavam aqueles que trabalhavam para o poder econômico. Quem era o poder econômico da época? O Império Romano. Eles estavam ali nomeados e constituídos para manter a ordem, sobretudo manter a arrecadação. Eles eram arrecadadores do império. E por trás disso tudo, dessas instâncias todas, existia o imperador de Roma. E eles tinham muita força, muita autoridade. Eles poderiam crucificá-lo se assim fosse dito e discriminado que você era uma pessoa que infligia perigo ao interesse dele. Eles podiam trocar pessoas de cargo, eles podiam colocar, nomear. Não existia essa coisa de democracia, não existia essa coisa de votar, ir lá e votar. Não tinha voto. O imperador era o imperador, você era o que deveria obedecer, e obedecendo você estava fazendo a sua obrigação, mas nada além disso. E esses poderes se juntaram, eles se uniram quando eles encontraram um poder diferente do deles. Um poder que veio lá de um camponês, de alguém que trabalhava com obra, de alguém que trabalhava com construção. Sim, Jesus não é o carpinteiro que a gente pensa hoje em carpintaria, fazendo móveis, fazendo estruturas como essa aqui. Ele era um construtor de casas. E o pai dele foi quem trouxe para ele esse ofício. E lá, do meio de uma cidadela de menos de 2.000 pessoas, de um local que nem é mencionado, nem é um local que poderia se esperar que algo de fabuloso acontecesse, chamado de Nazaré. É de um local de Nazaré, a partir de um construtor. Construtor sabe o que é, irmãos? Mas construtor é o diarista, é o pequenininho que precisa trabalhar nesse país para poder gerar renda e para poder botar o pão na mesa. Se o construtor não sair para trabalhar um dia, ele não tem dinheiro para comer e alimentar sua família no dia seguinte. É a partir de um construtor que começa a ecoar uma mensagem, que começa a emanar um poder que é diferente dos poderes constituídos na época. E esse poder começa a desestruturar os poderes existentes. Esse poder começa a mexer com o jeito de ver Deus. Esse poder começa a mexer com o jeito de dividir o dinheiro. Esse poder começa a mexer com a ideia de que Deus trouxe uns para serem ricos e outros para serem pobres. Esse poder começou a abalar as estruturas do poder atual. Esse poder começou a vir através de um carpinteiro, de um construtor, de um sem nome, de um ninguém para os poderes da época, mas alguém escolhido pelo Pai da Glória para revelar o maior de todos os poderes, a maior de todas as forças, a maior de todas as autoridades que já pisaram sobre essa terra. Aleluia! Glória, 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 glória a ti, meu Deus! Deus da glória! Mas eles tentaram. Aleluia! O Evangelho de Mateus, no seu final, quando vai falar da prisão de Jesus, antes disso, nos dá uma notícia. Herodianos, com fariseus,
se uniram e tramaram para dar cabo da vida de Jesus. A partir do capítulo 14 de Mateus começa essa história. E olha, irmãos e irmãs, o poder parece desunido, mas só parece, não tenha dúvida disso. Quando você pensar no Brasil também não tenha dúvida disso. Quando alguma coisa os ameaçar, quando algo vier e tentar desestabilizar o status deles, eles reagem juntos, mesmo não conversando para tomar café todos os dias. Herodianos e fariseus jamais se respeitariam, porque Herodiano era um partido político que apoiava a ditadura de Herodes, que apoiava o governo de Herodes, um governo sangrento. E fariseu é alguém que tem um compromisso com a lei, com a palavra, com a Torá, com os 5 livros e a tradição do Antigo Testamento. Como juntar esses grupos? Mas na hora que eles viram que o castelo estava ruindo, na hora que eles viram que a casa estava prestes a cair, eles se juntaram. E eles conseguiram uma das maiores tramas de todos os tempos. A história do julgamento de Jesus realmente teve que virar roteiro de cinema, porque foi algo que representa a história de milhares de pessoas como eu e como você, que foram injustiçados nesse país, que foram injustiçados nessa pátria amada, que foram julgados e condenados a viver uma vida sem sequer poder opinar sobre aquela vida, como milhares de brasileiros que estão aí. Eles não pediram para estar nas favelas, eles não pediram para estar em locais que são terríveis para se viver, que estão sujeitos à pandemia, que estão sujeitos a doenças piores do que o coronavírus. Irmãos e irmãs, nós estamos falando de mais de 360 pessoas que morrem por mês, dados da Fiocruz, mais de 300 pessoas que morrem por mês, ainda de doenças como pneumonia e tuberculose. A tuberculose mata mais do que a pandemia que aí está. Só que a tuberculose é uma doença de pobre. Dificilmente você vai ver um rico tuberculoso, mas você vai ver um morador de comunidade tuberculoso, com pneumonia, com hanseníase, a antiga lepra. São esses, irmãos e irmãs. Esses. E lá estava toda aquela trama, eles se juntam. E se juntando eles vão ruir o cerco que estava sobre Jesus. E como eles vão ruir? Um dos que andavam com ele tinha o coração ambicioso, queria ver o dinheiro, o capital. O dinheiro é uma coisa boa, irmãos. Hipócrita e mentiroso é quem diz que não é. Mas há um alerta sobre o dinheiro na Bíblia. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz do quê? De muitos males. E quando Judas consegue entregar o seu coração a devaneios, e pensando no dinheiro, e não só no dinheiro que foi entregue a ele, mas no que poderia vir depois de que ele entregasse um grande mestre, eles puseram todo o plano em prática e conseguiram capturar Jesus. Julgado na calada da madrugada por um tribunal com testemunhas compradas, foi condenado, entregaram ele à multidão. E não pense que, como alguns dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo preferiu mais um revolucionário chamado Barrabás, que lutava com armas, que tirava a vida, do que um pacifista, do que alguém de amor e de misericórdia que levantava a gente caída. Eles preferiram mais um soldado do que alguém que veio da periferia, que veio da marginalidade como eles. Eles gritaram Barrabás. E Jesus foi entregue para a morte. Sofreu muito, como milhares de brasileiros sofrem. A Via Crucis de Jesus não é a Via Crucis, irmãos e irmãs. Entenda a Via Crucis não como um momento, mas como uma história de vida. Porque boa parte de nós foi condenada a carregar uma cruz que não precisava carregar. Boa parte de nós foi condenada a carregar um peso nesse país que não precisava estar carregando.
Boa parte de nós foi sentenciado, como Jesus foi sentenciado. E quando você tenta se livrar da sua cruz, que não deveria ser a sua cruz, começam a te chicotear para que você volte ao teu posto de sofredor, porque a tua obrigação é carregar o peso de outros, a tua obrigação é carregar o dinheiro que vai sustentar a boa vida de poucos. A tua obrigação é essa. Você já nasce como pobre sentenciado. A Via Crucis é a imagem da minha vida e da tua vida, mas também é a imagem de um Deus que olha, de um Deus que vê e de um Deus que não desampara nem no pior momento das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pregaram ele, rompeu com o sistema, se transformou numa ameaça. Alguém revolucionário como foi Jesus não poderia continuar vivo. Alguém que incitava as multidões e que fazia o pobre pensar que a vida não tinha que ser tão difícil como estava sendo, não poderia ficar vivo, tinham que calar a boca dele. Como calaram milhares ao longo da história, como fecharam a boca de milhares que se levantaram em nome de Deus para explodir toda a estrutura do mal. E ali na cruz, ele entregou a sua vida. Mateus ainda diz que o dia se fez noite. Ele diz que houve tremor de terra, cataclisma, e ele ainda fala mais: as sepulturas se abriram e muitos dos que estavam mortos foram vistos andando pela cidade. Para ilustrar, sabe o que? A salvação oferecida por Jesus foi tão poderosa que ela foi ouvida e sentida até no mundo dos mortos. Até lá a salvação chegou, porque o poder do que foi feito ruiu com estruturas, e nós somos os herdeiros dessa bênção até hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus da glória. Muitos foram vistos andando na cidade. Vamos dizer, mas eu não sei o que eu faria se eu visse alguém que foi no sepultamento, fiz ofício fúnebre, andando pela cidade. Eu, sinceramente, eu não sei. Ou seja, fiz ofício fúnebre. Pastor, tudo bom? Como assim tudo bom? Eu voltei para falar, sabe o que? Aquele que foi crucificado, aquele que foi pregado no madeiro, ele é o rei da glória. Jesus é o rei. Aleluia, Deus da Mas o mal é precavido. Aqueles que estão a serviço do mal, eles têm uma inteligência, irmãos e irmãs. Quem disser que o mal e quem está a serviço dele é burro, é inocente. Porque o mal tem uma capacidade de pensamento, e principalmente pensamento pernicioso. Então eles disseram: tira rápido o corpo, não deixa aí agonizando, porque pode ainda ter gente que se sinta entusiasmado vendo ele aí agonizando e se levante contra a gente. Tire logo daí, acabe com essa história. Alguém veio e se ofereceu: eu tenho um túmulo, eu tenho uma caverna, é da minha família, entrega o corpo. Sim. Banharam o corpo, ungiram o corpo, colocaram o corpo na caverna, e o poder do mal disse assim: coloque a maior pedra que tiver, para que essa história seja sepultada junto com esse periférico, junto com esse pedreiro, com esse construtor. Eu quero que essa história acabe aqui. Coloque a maior pedra que tiver. E aí alguém disse: mas espere, pedra pode remover, pedra alguns homens podem se juntar e ir lá e tirar o corpo e dizer que esse bastardo ressuscitou porque ele falou isso em vida. Ah, é? Vamos assalariar policiais. Eles vão fazer plantão na porta da caverna para impedir esse pobre, esse que gritou em voz alta que ressuscitaria, de ter uma história enganosa, ainda trazendo desconforto para as nossas vidas. Assim eles fizeram.
Essa palavra que nós lemos em Efésios, ela fala sobre segundo a operação da força do seu poder. A palavra traduzida por operação, operações, ela vem do grego, de uma palavra chamada energes. No grego, o G tem um som forte. Energes, energein, energon e energes. Essa palavra, ela sempre vem traduzida por operações, mas ela tem como raiz no português a nossa palavra energia. Energia vem do grego, de energes, de energein, de energes, e ela é uma energia que vem para fazer alguma coisa, e damos lá na tradução o nome a isso de operação. É uma força que vem com um destino, um objetivo para realizar alguma proeza. E energes, ela era utilizada também para descrever, por exemplo, os efeitos de um medicamento, de uma droga que traziam cura sobre as pessoas. Energes vinha para ilustrar a força de muitos homens para levantar um peso. Energes é a palavra de poder e de energia, de força. Uma palavra que tem impacto poderoso. E tentaram descrever o que Deus fez através da palavra energes. Há crentes que dizem assim, esse negócio de energia, pastor, é coisa de gente que vive aí com pedras energizadas, é coisa de gente que não é da igreja. Saiba você que existe uma energia sim, e a fonte dessa energia é Deus, e essa energia está aqui sobre nós, ela anda através de nós. Essa energia está na sua casa, no seu lar, essa energia está conectada ao todo. Quem é o todo? Deus. É a energia, é a força, é o poder, é a eficácia daquele que está sobre tudo, daquele que está sobre todos. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Deus da glória! Dizem que na década de 90, quando começou aí toda essa fala sobre Nova Era trabalhava com todas as religiões, Nova era ali o ápice de todos os povos religiosos juntos. Falaram que fizeram um seminário em São Paulo. E nesse seminário, para as pessoas entrarem, eles tinham lá uma maquininha esotérica, que você colocava a sua mão ali na maquininha, e aquela maquininha media a energia que você estava com você. Então tinham pessoas com muita energia, pessoas com baixa energia. Vamos medir a energia das pessoas. Crente é sempre um ser esquisito e de outro planeta, e quando viu aquele ajuntamento, resolveu, vamos entrar nesse congresso também, para ouvir o que eles estão falando sobre essa coisa da nova era. Ainda era muito pouca informação, vamos ver o que está acontecendo. E os crentes entraram numa filazinha para colocar a mão e verificar ali o tanto de energia que eles tinham. E eles disseram que quando chegou naquela fila, o que começou como uma brincadeira, uma curiosidade, foi tornando um ar sério. E eles começaram então a sentir a presença de Deus naquela fila, e começaram a falar em línguas estranhas naquela fila. As pessoas começaram a pensar, nós temos estrangeiros na nossa reunião, estrangeiros estão conosco aqui essa noite, essa reunião vai ser muito boa. E quando um deles chegou ali e colocou a mão sobre aquela máquina, aquele ponteiro, uma máquina de ponteiro como se fosse uma balança, ela grudou e quebrou e não desceu mais. Sabe por quê? Não dá para medir a energia, a força, o poder e a autoridade que vem de Deus. Não dá para medir aquilo que Ele colocou sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluia! Glória, glória, glória! Energes. Deus da glória! Na madrugada de domingo, diante de guardas, de um império que o condenou, de uma religião que o rejeitou, na madrugada veio Energes, a força, a energia, começou a abalar as estruturas daquela caverna. A força da vida entrou sobre o corpo morto de Jesus e o levantou da sepultura e removeu aquela pedra e bradou para o mundo inteiro. Não foram capazes de matar e de segurar a palavra da justiça, o Deus da
justiça ao Deus que se manifesta em Jesus. Ele ressuscitou e rompeu com os outros poderes, porque ele tem um poder que é maior do que todos os outros poderes. Agir e efetuar, energes, foi a operação de Deus naquela madrugada.